já tá boa. Tá. Tomás, é a primeira vez que tu aí, Tomás? Bom dia, gente. Segunda, Marcelo. Segunda. O Rodrigo Moreira, lá da UFRJ, ele me chamou. Aí eu trabalho um pouquinho com dados aí também, iniciando um pouco aí, né? Então tá sendo um grande prazer participar. Júlia, primeira vez tua hoje, o Júlia Rocha? Júlia? Primeiro dia hoje, Júlia? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Coutinho, tá contigo. Boa sorte aí. Valeu, gente. Valeu. Vai lá. Gente, muito obrigado aí pela presença de vocês de novo. Tá? É muito bom ter vocês aqui. Eu ainda fico surpreso que eu consigo trazer vocês para me ouvir falar às 6h30 da manhã. Então, agradeço de coração aí. Tá? Então, deixa eu começar hoje. Você está vendo a tela do Orange aí, espero, né? Uhum. Sim. Hoje, após carnaval e tudo, o que eu queria fazer é ficar dentro da 1 hora mesmo, tá? Eu vou tentar não falar pelos cotovelos, como eu sempre falo, e fazer uma revisão do que a gente já viu até agora. Tá? Por quê? Não por causa do carnaval necessariamente, porque daqui para frente, depois de modelos preditivos, nós vamos começar a olhar, eu vou olhar modelos comportamentais, forecasting, tá? E coisas mais, digamos assim, interessantes, tipo análise de texto, redes sociais, tá? Transformadas de Fourier, fica mais legal. E esse mindset de modelo preditivo de segmentação vai ser essencial para a gente poder caminhar os próximos passos aí sem ter muito problema. Tá? Então, eu resolvi dar essa pausa agora, fazer esse recap, para poder todo mundo estar na mesma página, que no próximo nós vamos falar de modelos comportamentais, que é basicamente modelo de varejo. Tá? Que vai ficar claro para vocês que nós, como espécie, nós somos bem simples ainda. Por mais que a gente ache que a gente tem escolha, nós acabamos seguindo alguns padrões comportamentais inerentes a nós e inerentes à manada, digamos assim, à população, que do ponto de vista de varejo é bem fácil de prever. E fica interessante pra caramba, e é toda a base de marketing digital, e tem muita coisa, e fica interessante. Eu tenho alguns arquivos relativamente grandes que mostram isso e que eu estou tentando preparar. Tá? E também nós temos para quem participa do FPMA, nós temos o João Pipoqueiro. Tá? Vou conversar com a Isabela, viu, Isabela? Vou montar uma base de dados histórica aqui, transacional, interessante, que vai ser... Nós vamos poder montar... Quero ver se consigo montar DRE em cima dela, fazer análise preditiva, fazer forecasting, fazer barba, cabelo e bigode. Tá? Só precisa respirar um pouco aqui no trabalho para poder tentar fazer isso. A galera vai te ajudar. Você já vai receber essa DRE bonitinha aí. Mas que para mim eu preciso dos dados granulares primeiro. Aí, então vamos trabalhar múltiplas mãos aí, que a gente vai fazer as duas coisas. Perfeito. Então vamos lá, gente. Deixa eu começar pelo básico. Voltando agora para o PowerPoint. Aquele deverzinho de casa que eu passei para vocês há umas 2 ou 3 semanas atrás. Tá? Eu não vou entrar WACC, não vou entrar em como que a gente vai precificar isso ainda. Tá? Eu vou voltar nisso mais para frente, quando nós já tivermos dados do pipoqueiro, quando nós já tivermos dados mais completos. Tá? Mas primeiro, o que eu queria ver com vocês é como nós podemos definir um modelo preditivo, tá? Que é o básico. Eu comecei, eu mostrei para vocês os dados daquele dado cardíaco, são só poucos 300 e poucos indivíduos, com as características físicas de cada um. Tá? Mas vamos lá.
em qualquer fonte de dados. O que é um modelo preditivo? Relembrando, o modelo preditivo é uma expressão do conhecimento organizacional. Ou seja, você quer resolver um problema que tem que ser definido por variáveis, porque é a restrição do nosso conhecimento hoje. Eu quero saber quanto que eu vou ganhar. Beleza. Que variável que é essa? No caso do João Pipoqueiro, o modelo preditivo de previsão de faturamento. Então, a minha variável é receita. Quais que são as outras variáveis? Ou seja, receita é minha variável dependente de outras variáveis. Quais são essas variáveis independentes, teoricamente falando, que expressam uma relação com receita? Então, vai ser a receita mesmo historicamente, que a gente chama de lag no passado, vai ser número de clientes, vai ser um monte de variáveis. Tá? Clima. Então, clima, a época do ano. Época do ano, horário. Exato. O que traz todo o ponto, beleza, eu achei um monte de variáveis. Se a gente ficar aqui 5 minutos, 10 minutos, a gente vai achar aí fácil umas 300 variáveis. Traz o outro ponto. Eu achei clima, época do ano, número de clientes. Tá? Por exemplo, aí vem o meu segundo ponto. Cadê as fontes de dados da onde eu posso medir numa frequência necessária para resolver o problema esses dados? Clima. Eu posso entrar no clima-tempo, pegar uma basezinha histórica aí em CSV, pomba, resolvi. Eu posso pegar até a hora. Ótimo. Eu tenho isso. A época do ano. Calendário fácil, eu tenho isso. Tá? Número de clientes. Ou quanto de... No caso do João, tá? Um caso que eu pensei ontem à noite, que eu acho que é bem ilustrativo. Não sei quem foi que foi lá no Pipoqueiro, ele vende pacotes de 3, 5 e 7 reais. Alguém ganhou até desconto, falou lá no grupo. Tá? Pegou de 7 por 6. Tá? É interessante saber o split de cada um. Quantos pacotes de 3 reais, de 5 e de 7 foram vendidos por dia? Melhor ainda se eu souber se teve compra casada. Por exemplo, se eu for com a minha filha, eu vou pegar um de 3, eu estou tentando emagrecer, minha filha vai provavelmente pegar o de 5 ou de 7. Essas compras casadas fazem uma diferença absurda nos dados para você poder calcular a capilaridade, poder calcular a receita, poder calcular a previsão de vendas, fazer um monte de coisa. Tá? Mas, pensa como é que o João Pipoqueiro vai ter que monitorar esses dados. Ele não tem tempo de ficar anotando no caderninho quem comprou o quê. Ele, no máximo, vai ter uma pilha de pacotes de 3, de 5 e de 7, dobradinho dentro do carrinho dele. Ele contou no começo do dia, contou no final do dia. Hoje eu vendi 20 pacotes de 3, 10 de 7 e 30 de 5. É isso que ele vai ter. Tá? Que é uma fonte de dados. Então, essa anotação no caderninho é uma fonte de dados. Eu mencionei lá no grupo de FP&A, o pessoal estava querendo entrevistar pipoqueiros e tudo. Falei, olha, eu já fiz muito disso e recomendo, talvez tão mais que um pipoqueiro, vai na padaria. Ela está aberta. Chama o padeiro ou chama o gerente, bate um papo tomando um pingado e faz essas perguntas para o padeiro. Eu fiz isso diversas vezes. Tá? Vocês vão ver que o buraco é muito mais embaixo. O padeiro seria um nível acima do pipoqueiro. Ele tem exatamente os mesmos problemas do pipoqueiro, só que numa escala um pouquinho maior, que deixa mais complexo. Tá? Assim como o pipoqueiro, ele conhece os clientes, conhece o negócio, conhece os fornecedores. Papo de meia hora com o padeiro ou com o gerente da padaria
resolve muita coisa e ajuda muito a priorizar. Tá? Mas voltando à fonte de dados. A pessoa fala, não, mas a gente tem que ver porque nem toda empresa tem dados. Eu estou nesse negócio faz 25 anos, eu nunca, tá? 8 países, 4 continentes, eu nunca vi uma empresa que não tenha dados suficientes para fazer o modelo preditivo que eles precisam. Tá? Claro que tem o cara que quer fazer um modelo preditivo extremamente complexo, aí vai faltar granularidade, vai faltar, mas para os modelos preditivos que afetam DRE, que afetam diretamente o negócio dele, todo mundo sempre tem fonte de dados. Eu já peguei cliente que a fonte de dados era, não estou brincando, literalmente 8 caixas de papel, de formulário preenchido à mão. Era a fonte de dados do cara. Obviamente, recrutei um exércitozinho de estagiários, puseram tudo em Excel, virou a minha fonte de dados, dali começa os dados. Tá? Dali começa a construção do modelo preditivo. Um outro ponto importante também de fonte de dados é a frequência de coleta dos dados. Esse aqui é um ponto importante. Porque, olha só, se eu estou fazendo um modelo preditivo para prever, por exemplo, receita, eu quero ter essa previsão no mesmo ciclo temporal. Ou seja, eu quero ter essa previsão todo dia, ou a previsão futura diária, a previsão futura semanal ou mensal. Então, a frequência de previsão que você quer tem que ser replicada pelo menos a mesma frequência na sua base de dados. Porque se eu tenho agregado diário de quantos pacotes de pipoca eu vendi por dia, querer fazer uma previsão horária, hora a hora, durante o dia, é irrelevante para mim. Porque eu vou ter que fazer um monte de assumptions para poder quebrar os dados de dia para hora. Essa quebra gera muito ruído nos dados. Eu consigo fazer uma previsão? Claro que eu consigo. Vai ser relevante? Provavelmente não. Tem jeitos de fazer isso, mas aí a gente já entra no lado complexo da brincadeira. Então, se eu quero dados horários, se eu quero previsões horárias de receita, eu preciso de dados pelo menos horários. Se eu quero dados diários, eu tenho que ter dados pelo menos diários. Se a sua fonte de dados tiver uma granularidade maior que a sua variável dependente, ótimo, você agrega, aumenta e muito a precisão do teu modelo. Esse é o ponto importante. Tá? Outra coisa, é sempre bom ter uma série contínua de dados. Ah, não, eu tenho dados aqui de 3 meses, mas tem uns dias aí que eu esqueci de anotar, caiu água, caiu café no caderninho, eu perdi os dados. Beleza? Dá para fazer sem os dados? Sem alguns dias de dados? Claro que dá. Vai afetar a confiabilidade do modelo. Eu posso estimar o buraco, tá? Posso fazer uma interpolação, posso fazer esse tipo de coisa. Vai provavelmente restringir que tipo de algoritmo, que tipo de modelo eu vou poder construir, mas é factível, tá? Uma coisa aí que eu sempre falo para todo mundo, o ótimo é inimigo do bom. Usa o que você tem, tira o melhor, cria-se um MVP e a gente vai crescendo em cima dele. Tá? Esses são pontos importantíssimos quando você vai fazer um modelo preditivo. Tá? Vocês têm que entender esses pequenos detalhes, principalmente vocês de finanças. Há uma flutuação muito grande dos dados. Você tem muita coisa que você pode fazer. Foca nos problemas mais básicos, começa simples e cresce. Tá? Ô, Tim, você falou MVP, é aquele Minimum Viable Product, é isso? Exato, desculpa, gente. Que eu estava falando disso ontem e ficou na massa do sangue. Exato. Metodologia ágil, você cria um protótipozinho. O MVP, o Minimum Viable Product, é o produto mínimo viável, ou seja, é o mínimo que você consegue fazer com aquilo que você tem para ilustrar o problema ou ilustrar a solução.
Tá? Começa simples. Tá? Lembra que eu falei no começo de storytelling, de contar uma história? Esses produtos, o MVP também, tem gente que considera provas de conceito, tá? Provar que aquele conceito funciona, que é uma solução para aquele problema. Tá? Eles são ótimas ferramentas para contar uma história. Porque, olha só, se eu chegar para o João Pipoqueiro e falar, "Ô, João, eu peguei teus dados históricos aqui, fiz um modelo com uma árvore de decisão para prever a sua receita diariamente pelos próximos 30 dias. Ele, tá, que árvore é essa? O dinheiro está crescendo em árvore, agora o que você está falando, Rodrigo? Ou você chega, isso estou falando não só para o João, tá? Mas para executivos também, principalmente para executivos. Olha, nós olhamos o seu histórico de comportamento aqui e nós estamos vendo como nós conseguimos estimar a sua receita futura baseado nessas condições do teu negócio. Fica uma coisa muito mais simples de explicar, muito mais simples de você transferir a informação e conseguir a aceitação do seu cliente, tá? Do seu objeto sobre os dados. Isso é muito importante. Tá? Porque senão, isso já aconteceu diversas vezes comigo, você se perde. Uma das coisas que a gente fala muito em metodologia ágil, tá? É você focar na solução e não se apaixonar pelo problema. Isso é particularmente relevante para nerds que nem eu, tá? Você olha aquele problema, o problema começa a ramificar na minha cabeça, eu consigo ver 15 subproblemas com soluções cada vez mais mirabolantes que vão transformar a empresa. Ótimo, matematicamente é factível, mas culturalmente, o cara está pronto para resolver 15 problemas de uma vez só? Provavelmente não. Tá? Ele quer um probleminha, baixar a bola, respirar, ver o que está acontecendo e vamos caminhando. Tá? Então, essa cadência é essencial, que volta ao problema da seleção da variável, seleção do problema. Pegue o que dói mais, mesmo que seja um problema mais simples, pegue o que dói mais para começar, garanta as tuas fontes de dados. E o terceiro ponto de entregáveis é absolutamente essencial. Porque o ponto 1, ponto 2, para alguém que não está acostumado com o modelo preditivo, faz todo sentido, legal, até você ter que sentar para fazer. O entregável é o que faz toda a diferença. Toda a diferença. Então o cara chegou, por exemplo, o João Pipoqueiro, a gente decidimos que uma previsão de renda para ele, de receita é essencial, juntamos os dados. Ele está esperando o quê? Nós, provavelmente, vamos dar para ele um printout, nós vamos fazer um modelinho em Excel, colocar numa planilha, fazer um gráficozinho, imprimir e entregar na mão dele. É isso mesmo que ele espera como cliente? É nessa frequência? Vai ser atualizado? Beleza, você entregou, fez uma previsão para uma semana. Beleza. Então, vai cadê um caderninho e vai anotar. Ué, não é que os meninos fizeram um trabalhinho bom? Bateu a minha receita aqui? Pô, que interessante. Cadê mais? Imagina, você faz um trabalho ótimo, entrega para o cliente adora e você não repete. O projeto morre. Entendeu? Não vale a pena. Então, você tem que pensar no modelo, quando você vai definir um modelo preditivo, a sua variável, as suas fontes de dados e o mais importante de tudo, qual que é o entregável? Qual que vai ser a lembrança do cliente ou do seu cliente usuário, tá? Daquele projeto? O que ele vai estar utilizando? Tá? E lembra que eu falei lá no começo, só um minutinho, Laura, o ciclo de vida. Até quando esse entregável vai estar funcionando para ele? Vai, diga lá, desculpa, cortei você aí, Laura. Não, é só porque sem um entregável, você, na verdade, não tem o MVP, né? O mínimo produto viável. Exato. O MVP é um entregável e é muito fácil para você montar história com o MVP. Tá? Essa que é a coisa bonita do MVP. Tá?
e você pode escalar ele e ele vai crescendo organicamente. Eu estou vendo, principalmente em ciência de dados, por causa do problema cultural, você crescer em passos pequenos é muito mais fácil de ilustrar o problema e a solução associada a ele. Tá? Que antigamente a gente fazia projeto normalmente, né, aqueles projetos grandes, com todas aquelas etapas, fazia o Gantt e tudo. E o problema era complexo e todo mundo ficava meio que ficava na igreja, rezando para dar tudo certo, que ninguém conseguia ver o que estava acontecendo no meio do caminho. A gente via, porque estava lá um dia a dia cortando modelo, fazendo conta, puxando base de dados, validando dado. A gente via o que estava acontecendo, mas o cliente final era meio que um exercício de fé para a pessoa. Eu estou pondo uma grana absurda por 18 meses para ter alguma coisa. Cara, eu tenho que ter alguma coisa em 18 meses. MVP, método ágil, você vai entregando todo mês uma coisinha aqui, uma coisinha ali, que o cara já consegue não só entender, mas explicar para o chefe dele o que está acontecendo, em termos de pequenos entregáveis, e em muitos casos consegue fazer dinheiro com aquilo, consegue usar aquilo no dia a dia e você vai mudando o norte ao longo da brincadeira. Tá? Então, só relembrando, esse dever de casa é essencial, tá? Por favor, tenham esses 3 pontos em mente para qualquer problema, inclusive para o pipoqueiro, tá? O pipoqueiro vai ser um dever de casa ótimo para poder ilustrar muitos desses problemas que eu estou falando. Vocês falam, não, tá, Coutinho, beleza, entendi o que você está falando. Você dá para fazer e você vai ver que o buraco é um pouquinho mais embaixo, tá? Quase meia hora de blá, 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 deu. Vamos voltar para o Orange para poder ver a brincadeira aqui direitinho. Tá? Então, alguma coisa que eu cozinhei antes, já acabei de tirar do forno para vocês, a base de dados é o dados de saúde, cuja variável dependente, minha variável problema, é 0 ou 1, se houve aumento de diâmetro na artéria. Tá? Então, eu quebrei em 2 partes. A parte de cima aqui é segmentação e uma exploração de dados para ter o entendimento dos dados, e a parte de baixo é assumindo que você já tenha esse pré-conhecimento dos dados, seja óbvio através de uma segmentação, através de uma análise exploratória, ou simplesmente baseado em experiência, você começou a fazer alguns modelos preditivos e testou e viu o que deu. Tá? Vamos começar pela análise exploratória. Esse passo eu passei muito rápido antes. Ele é basicamente, vamos ver o que eu tenho na minha base de dados. Tá? Uma ferramenta boa para isso, que eu gosto bastante, e o Orange é particularmente bom para isso, tá? De novo, só que a gente está gravando no YouTube, para deixar claro, eu gosto do Orange, o Orange é de graça, eu não estou vendendo Orange, não recebo comissão vendendo Orange, tá? Deixar isso bem claro. Mas para mim é uma ferramenta ótima que facilita muito a minha vida. Tá? Então, por exemplo, eu quero saber, usando a minha variável dependente, minha variável target, que é 0 ou 1, olhando por idade, qual que é o meu perfil de idade? Poxa, o pessoal que não tem dilatação está entre 44 e 59 anos, com a mediana de 52. Já o pessoal que tem problema já é um perfil um pouco mais de idade. A mediana pulou de 52 para 58. Falando nisso, todo mundo sabe ler um box plot? Sabe o que é um box plot? Sabe o que eu estou mostrando aqui? Quem não souber, avisa que eu explico em 10 segundos. Não sei. Então, beleza. Nem eu, Rodrigo, também. Beleza. Então, o box plot, o que ele é? Então, eu peguei lá o pessoal da minha amostra, todo mundo que tem a minha variável de diâmetro de artéria dilatado, 0 ou 1. Tá? Eu dividi em 2. Então, peguei o arquivo, fiz um filtro em Excel. 0 e 1.
O pessoal que está com 0, qual que é o valor mínimo dessa variável, no caso, idade, mínimo, o máximo, a mediana. A mediana não é a média aritmética. Lembra na curva normal? É os 50% da brincadeira ali, usando a mediana. Tá? Não é média aritmética. E para cá é o desvio padrão. O que isso quer me dizer? Então, Rodrigo, rapidinho, se eu puder ajudar, isso é uma representação gráfica de uma distribuição numérica em que a gente está mapeando todos os zeros por idade. E aí vai ter a cauda aqui dos menos de 20%, aqui a maior concentração das probabilidades e aqui a outra cauda. Então, a gente tem no nosso exemplo, desde 30 até quase 80 anos, deve dar uns 78, a mediana de idade é 52, com maior concentração de idade entre 44 e 59. E aí o que o Coutinho estava falando, cara, essas caudas não me interessam tanto, vamos focar aqui no 0, nessas idades, e aqui no 1, onde a gente tem problema, olha a concentração de idade. Desculpa, pessoal, espero que tenha ajudado. Não, perfeito, Isabela. Perfeito. É isso que eu queria ter falado. Tá, mas não sei falar. Tá? Então, basicamente, você consegue analisar o comportamento dos seus dados. Então, vamos assumir que todo mundo aqui é médico cardiologista. Tá? A primeira pergunta é, faz sentido? A princípio, para o engenheiro fingindo ser cardiologista aqui, faz. Porque o problema, que é a variável 1, tá? Que é quem está com dilatação da artéria, é um pessoal de mais idade. Faz sentido. Agora, faz sentido ter uma pessoa de 30 anos, 35 anos aqui com dilatação? Talvez não, de repente é um caso esquisito, é uma tendência genética, alguma coisa. Faz sentido ter alguém com 80 anos aqui? Faz. Tá? Então, e aonde que eu vou ter que focar meu esforço? Nesse range aqui, que é a maior parte da minha população. Se olhar por sexo, tá? Olha como é que está o split. Tá? Então, eu tenho um split praticamente, uma divisão de pessoas saudáveis quase que 50-50, tá? 56 para 49. Mas quando eu olho para pessoas com problema, é muito mais tendencioso para homens. 82% da minha amostra são homens com problema. Então, qual que é a ideia? Na minha cabeça, então, peraí, onde está meu problema? São homens entre 52 e 62 anos. Então, você está vendo, eu já estou começando a pegar de toda a minha população, começar a focar nos pontos mais relevantes. Ou seja, 80-20. Eu estou pegando, primeiro, os casos mais fáceis de modelar, os casos mais fáceis de resolver para um MVP, para uma solução mais simples, que é onde eu posso contar uma história. Tá? Claro que eu vou ter aqui mulheres de 40 anos de idade com problema, que é totalmente uma demografia diferente. Pô, então, é uma outra história, uma outra análise, um outro racional, uma outra causa. Tá? Essas outras... Desculpa, Rodrigo, ainda, de novo, se a gente concentrar aqui na maior concentração da nossa probabilidade, a gente já resolve uma parte enorme, 80% do problema, vamos dizer. Então, depois eu posso cuidar das mulheres novas aqui, mas não vai ser meu foco agora, não vou gastar energia com elas, certo? Exato. Ótimo é inimigo do bom. Vamos pegar as coisas mais fáceis primeiro. Perfeito? Então, isso tudo que eu estou falando, aí tem diversas outras coisas que você pode fazer, tem gráficos e tudo, mas a ideia é fazer essa análise exploratória. Aonde está aquelas minhas pepitinhas de ouro que eu posso trabalhar nelas rápido, ter resultado rápido, que vai me dar garantia de resultado junto ao meu cliente, junto ao meu sponsor, dentro da empresa, e a gente vai usar isso como passo para os próximos eventos.
tá? É dividir para conquistar mesmo, tá? Então, essa primeira fase é importante para isso. Feito isso eu estou contando mais ou menos a sequência do que eu faço, que muita gente faz, tá? Pega os dados, eu nunca vi esses dados antes, é isso que eu vou fazer. Para onde que o vento está batendo, o que eu posso fazer primeiro? Feito isso, o segundo passo é justamente uma análise de segmentação. Olhando no Caminhos, tá vendo aqui que eu mostrei para vocês os scores de silhuete. Eu pedi para rodar de 3 a 10 segmentos. Os scores, eles estão relativamente constantes, tá? De 3 a 7, ou de 3 a 6, não tem muita diferença. 7 está no range, aí muda um pouquinho do 8 para o 10. Isso aqui me sugere que não tem, lembra do Caminhos, qual que é a vantagem dele? Ele funciona muito bem quando eu tenho variáveis independentes entre si. Como aqui eu tenho colesterol, eu tenho idade, eu tenho batimento cardíaco, eu tenho diabetes. Provavelmente essas variáveis não são independentes entre si. Não se tirou esse Coutinho simplesmente por essa análise aqui. Mas Coutinho, isso aqui não era simplesmente para fazer uma segmentação? Mas concorda que eu estou pegando outras informações, que a gente chama de meta-informações, da minha análise, que vai me ajudar mais para frente para tomar uma decisão? Consigo. Tá? Então, se o Caminhos não vai funcionar, Coutinho, e uma análise hierárquica? Funciona? Vamos dar uma olhada. Olha, a princípio, batendo o olho aqui, até que funciona. Tá? Até o segmento 6 aqui, eu tenho só um carinha ruim, mas os outros, tá tudo. Esse grande aqui, o 7, já está mais zoado, que eu posso segmentar ele mais para frente. O 8 também. Tá? Ou seja, eu estou analisando que tipo de informação que eu posso tirar, como é que eu posso dividir o meu problema para ter informações melhores. Tranquilo até aqui, gente? Como eu não consigo ver as perguntas, se alguém tiver dúvida, por favor, abre o microfone e pode perguntar. Hoje é dia de perguntar mesmo, tá? Pelo amor de Deus. Tranquilo? Ou seja, vamos voltando. A segmentação, eu quero dividir o problema para conquistar, tá? Olhando esse casinho aqui, segmento 5 aqui, todo mundo tem problema. O 6, com exceção de um cara, todo mundo tem problema. Então, olha, eu posso pegar todo mundo e colocar num baldezinho, que esses caras aqui, todo mundo tem, eu ponho um filtro neles, que você faria em Excel, faria um filtro no segmento 6, do 1 ao 6, eles têm as tendências claras deles, quais são as outras características de cada um deles. Já no segmento 7, que é esse azulzão aqui, se vocês olharem, eu tenho um monte de zeros, alguns uns, lá para cima eu tenho mais uns, ou seja, aqui eu tenho uma população misturada. Por que é bom, às vezes, você ter uma população misturada? É que nem teste da vacina do Covid. Eu preciso ter o placebo e a vacina para poder ter uma análise comparativa. Tá? Outra coisa que eu mencionei antes, que é importante por conta do Covid, da teste de vacina, e é importante para esse tipo de análise, é importante para qualquer tipo de análise. Você, no teste de Covid, você assume uma homogeneidade da sua população, dos seus dados. Isso é importante. É todo mundo assumido como ser humano, com a mesma reação ao medicamento. Então, eu posso ter um teste comparativo do placebo, que eu sei que não funciona, contra a vacina, que pode funcionar. Então, eu tenho um benchmark, que é o placebo, que eu sei que não funciona, de propósito, uma amostra aleatória. Eu vou comparar o resultado dele contra o resultado da vacina. Essa diferença que é a taxa de efetividade, de eficácia da vacina. Eu posso usar isso sempre? Não. Quando você olhar o pipoqueiro,
se você usar essa metodologia para o João Pipoqueiro, você está assumindo que o dia a dia dele funciona sempre igual. Não importa a época do ano, não importa se choveu, não importa se ele está fazendo casamento, está na porta da escola. Eu não posso, ele não tem um placebo, digamos assim, ou tem diversos placebos diferentes espalhados na sua base de dados. Esse é um ponto extremamente relevante quando você vai olhar os dados e montar um modelo preditivo. Que tipo de cliente que você tem? Se você assumir que teu cliente é tudo igual, você vai ficar chocado que você vai ter inadimplência, sendo que tem um monte de cliente bom. Não funciona assim, a gente sabe disso. Cliente é diferente, funciona diferente, então você não pode fazer esse tipo de teste. Tranquilo até aqui? Eu estou falando isso porque um cara me ligou faz uns 3 meses e falou, olha, por causa do teste do Covid, eu experimentei um cara, ele está começando com ciência de dados, ele quis aplicar a mesma coisa na análise dele, que era para dados de manutenção. Eu falei, cara, não funciona. Eu expliquei tudo isso para ele e joguei ele para outra direção que estou jogando vocês agora. Tá? Então, essas pré-condições, essas assumptions, tá? Esses preceitos de vocês, esses pré-conceitos de vocês, recomendo e muito que vocês, principalmente no começo de um modelo preditivo, anotem isso, deixe isso claro para vocês. Tá? Vai fazer uma diferença absurda no modelo de vocês. Esse é o tipo de coisa que você não vê em curso de modelamento. Tá? Anotem essas pré-condições, essas pré-assumptions de vocês. Tá? Esses pré-conceitos sobre os seus dados. Eu estou assumindo que todo mundo é igual. Cliente não é igual. Pessoas não são iguais. Elas não se comportam iguais. Biologicamente, ok, eu até aceito isso. Em termos de comportamento, sabe como é que fala isso? Não. Tranquilo? Só para não ficar perdendo tempo. Feito tudo isso, eu vou olhar os meus modelos. Primeira coisa, rodei os modelos, como que está o recall, como que está a precisão. Tá? Quem que eu vou usar? Pô, regressão logística tá com um número bom? Ou está com um número ótimo? Isso representa, a regressão logística, ela consegue medir para mim, ela consegue me explicar 87,8% do evento. O ideal seria que eu conseguisse explicar todo o modelo. Mas, como no dia a dia nada acontece assim, fica a dica, eu estou relembrando as dicas que eu venho falando para vocês, tá? Isso aqui é mais um jogo de dicas. Você fez um modelo que a precisão passou de 95%, levanta, bate na mesa e grita truco. Tem treta, você fez alguma coisa errada ou os seus dados estão errados. Grita truco, grita 6, grita 9, vai para o abraço. Tá? Tem alguma coisa errada. Coisas que podem dar errado para você. Já aconteceu comigo de eu rodar o modelo dá 99. Eu falei, haha, o que eu fiz de errado? Eu tinha 2 variáveis que representavam a mesma coisa. E o meu modelo, ao invés de usar 100 variáveis que eu tinha, usava 2. Então, a média estava explicando a soma de 2 fatores. Óbvio, né? Matematicamente tem que dar isso. Então, vejam bem. Caiu. Então, Coutinho, dado isso, qual que é o intervalo bom para ter um modelo? Qualquer coisa abaixo de 50, joga moeda. Tá? Você está ganhando. O que eu chamo de sweet spot, um intervalo bacana de modelo preditivo, tá? Começa entre 68% e 72%, tá? 0,7, 0,72, até 0,9, até 90%. Esse é o sweet spot, onde você consegue focar em 70% a 90% do evento físico que você está modelando, que é o teu problema, e você está
confiante que você tem de 10 a 30% de variação que você pode explorar depois. Vão ter outros fatores que você vai explorar depois para melhorar a sua precisão. Tá? Então, dado isso, 87,8 está dentro desse sweet spot, eu estou bem feliz, está no nível alto, estou satisfeito com isso. Tá? Tem agora, no Orange, que saiu uma feature, está em protótipo ainda, que vou mostrar para vocês, que eu acho maravilhosa, que é o Explain Models. Mas, como não tinha antes, por que eu sempre coloco uma árvore? O modelo está pior? Tá. Mas o comportamento é relativamente parecido, normalmente, tá? Porque eu sei, matematicamente, ele não vai dar muito diferente. Por que eu gosto da árvore? Que eu posso pegar aqui... Cadê você? Só um minutinho. Tá aqui. Eu posso pegar uma visualização de árvore e explorar exatamente quais que são as variáveis, quais que são os cutoffs, qual que é o comportamento inerente na minha base de dados. Então, por exemplo, tem essa variável aqui de dilatação. Eu tive um efeito, eu tive dano na... Eu tive dano na parede. Está assintomático ou está assintomático? Assintomático. O colesterol está abaixo de tanto. Então, você consegue entender quais que são as árvores de decisão. Idade abaixo de 57, que eu não mostrei para vocês da vez passada. A pessoa estava em jejum? Sim. Não estava em jejum. Então, a idade já muda para outro parâmetro. E por aí vai. Tá? Agora já é 62 anos. Tá? Você consegue ter uma visualização melhor da brincadeira. Fica mais fácil você entender o que está acontecendo com os seus dados, o que é relevante para resolver o problema. Quero fazer análise de receita. Tá? A receita vai crescer ou vai diminuir? Vamos supor, aqui vai crescer. Por que vai crescer? Festa de casamento. Quantas pessoas na festa de casamento? Perfil de idade da festa de casamento. Entendeu que eu estou começando a pegar mais variáveis que o João não tem? Que vai explicar o meu fenômeno? Coutinho, mas por que você está falando isso? Se você acabou de falar que o João não tem. Mas você concorda que isso pode te dar uma sugestão de como melhorar a sua base de dados? João, me diz quantos pacotes de pequeno, médio, grande você consumiu hoje. É o que ele tem hoje. Pô, mas será que você consegue ver quando você vender para a mesma pessoa, para o mesmo pai, o pai e filho, por exemplo, na mesma venda, 2 pacotes diferentes, dá para você fazer uma notinha ali? Que horas que foi e o que você vendeu? Ah, não, tá, eu consigo fazer isso. Pequenos incrementos na sua base de dados fazem uma diferença. Para a sua Rodrigo, e para o seu cliente também, no caso do João. Rodrigo, é o Zé. Só o seguinte, que assim, quando eu olho para visualmente, né? Quando eu olhei para a árvore de decisão e você fez o comentário, eu voltei naquela coisa você comentou sobre a questão do entregável, né? Ou seja, a questão do problema, né? Assim, eu fiquei com a sensação ali que eu passei a ter tanta, obviamente é uma árvore de decisão, eu passei a ter tanta variável ali que eu acabo me focando mais no problema do que na solução. Entendeu meu ponto, Isabela? Você entendeu o que eu coloquei? Com certeza. Quando eu voltei assim, pô, cara, são tantas possibilidades que eu me senti, não é nem perdido, mas eu tô aquela história de focar no problema e não focar na solução, entendeu? Uhum. Quer Exato. dizer, como é que eu acho um caminho ali para dentro da árvore? Como é que eu acho um caminho para poder não cair nessa sedução de focar no problema? Tá. Tem 2 caminhos, Zé. O primeiro, visualmente falando, eu posso filtrar
Esse aqui é todo mundo que tem dilatação. Esse é o meu problema. Tá? Tá vendo aqui target class? 0 ou 1, ou aqui é todo mundo junto. Tá? Aqui eu estou focando diretamente no meu problema. E a cor é relativo à raiz, ao problema aqui em cima. Então, você vai ver que eu tenho dor no peito, assintomático, eu tenho um caminho, eu tenho um outro caminho, e você pode ver também pelo percentual. Posso até mudar aqui. É um heat map aí, né? E pela cor eu sei Esse é um heat map. Exatamente. Entendi. Quanto mais escuro você tiver aqui, mais vermelho, mais importante. Aqui já não é tanto, tá vendo? Claro, não, tá entendido. Você correndo para a direita, visualmente você consegue ficar melhor isso. Se eu puder ajudar, assim, Zé, quando você nunca viu a base, você vai ter que fazer algumas análises. Você vai tentar por segmentação, você vai tentar por distribuição, você vai tentar entender as interseções entre elas, né? Entre as variáveis. Mas a árvore é bacana porque visualmente você já começa a entender algum caminho de tendência. E aí você parte de alguma base que tenha um cheiro e não do nada. Não, eu entendi, mas é porque quando o Rodrigo separou de 0 em 1, quer dizer que ele focou no problema e deixou de analisar a base como um todo, eu entendi esse seu ponto, Isabela. Assim, através quer dizer, o principal problema ali está ali, dor no peito e alguma coisa. Pode ser que esse sintoma não seja, sei lá, dor no peito, você pode ter dor no peito por N razões, pode não ser um ataque do coração, mas pelo menos você já tem um início de cheiro. Entendi, não. Quando ele separou é que eu entendi, Isabela. Eu não estava entendendo até a hora dele separar ali, entendeu? Tá bom. Um outro jeito que você pode fazer também é você pegar, selecionar aqueles que você acertou, que entra na parte de Confusion Matrix, tá? Na tabela de confusão. O que era 0 eu previ 0, está ok. O que era 1 eu previ 1, beleza. Então você pode focar nesses caras aqui. Então, olha, dessas 303 pessoas, 106 tem problema e eu estou medindo eles. 106 dos 139. Tá? Então, está uma média boa. Eu sei que esses caras aqui, vou pegar esses 106 e vou entender exatamente o que o meu modelo está me dizendo, quais são as variáveis mais relevantes. E te dar um nó para você poder ver o que está acontecendo, para poder entender melhor o seu problema. Uma outra featurezinha bacana do Orange, é que quando você liga o modelo, no caso eu liguei a regressão logística, nele, ele me diz de todas as variáveis quem mais contribui para aquele alvo. Então, no caso aqui, para o pessoal saudável, sem sintomas, sem dilatação, quais que são as maiores variáveis, o impacto delas? Tá? Eu pedi as 10 maiores. Se eu colocar aqui o pessoal que está com problema, quais que são as variáveis e qual que é a relevância deles? Então, aqui, o impacto no output do modelo, o valor da variável. Tá? Então, aqui, dor no peito assintomático, sim ou não? O pessoal que está com dor no peito tem um impacto grande. Tá bom. Vem cá, mas olha só, faz o seguinte, coloca no 0, porque quando você olhar, pega aqui do exercício, que praticamente ela vai inverter, né, Rodrigo? Ou não? Às vezes sim, às vezes não. É porque não é complementar, não é 0, não é aquilo que você falou de você tem de 70 a 90 e, obviamente, do que sobra. Exato. É o que você vai procurar depois. Quem está chorando? E tem outra. Lembra que eu falei que as variáveis, provavelmente por causa do caminho, as variáveis não são independentes entre si? Então, o relacionamento de inverter que você está falando é 0 ou 1. Isso aí necessita ter uma independência entre variáveis. Tá? Não é o caso.
Então, pessoal saudável está assintomático ou está sintomático? Diana, Certo. opa, obrigado, querido. Já foi. Tá? Então, isso Coutinho. te ajuda a explicar quais são as variáveis que você quer mais. Eu puser mais variáveis aqui, acho que eu tenho 14 variáveis no modelo. Alguma coisa assim. Tá? Vamos ter que pensar aqui. Coutinho, você pode só dar uma explicação um pouco melhor assim? Se é zero, eu entendo aqui que a incidência, essa representação gráfica, mas não está tão claro para mim. Olhando pela primeira vez esse gráfico, como é que como é que eu leio a distribuição, tá? Não, tá perfeito. Tem duas coisas aqui na distribuição. Você tem, nessa escala aqui de baixo, tá? O impacto no modelo. Quanto mais para a direita, é um impacto positivo. Uhum. Tá? Para cá, é um impacto negativo. Tá? Mas em termos de número de pessoas na amostra, não é isso? Não. Por exemplo, quanto maior... Deixa eu explicar de uma outra forma. Assintomático. Tá? O cara, ele está assintomático. Aqui o vermelho é assintomático, o azul é sintomático. Ele está com dor no peito? Não está com dor no peito. Não estar com dor no peito, ele tem um impacto, entre aspas, negativo, que ele corresponde a não ter o efeito. Então, se ele é assintomático, aquela condição de ser assintomático não indica essa característica aqui. Esse ser sintomático, ele agrega em termos de 10% o valor total do resultado. Então, daqueles 80% que eu estou prevendo do modelo, 87,8%, o impacto de ser sintomático traz mais ou menos 10%. Agora eu entendi. Lembra? Então, aqui é o peso, a representação, vamos dizer, de cada uma dessas variáveis dentro da hipótese dele infartar, por exemplo. Exatamente. Exatamente. Tá? Por isso que eu queria mostrar isso aqui. Tá? Que fica mais fácil você entender. Por exemplo, isso aqui é o dano reversível ou não. Se a pessoa teve um dano reversível irreversível na artéria, tá? Tá vendo aqui a variável? Você tem os valores daquela variável contínuos, tá? Então, aqui o cara está com dano irreversível, aqui o cara está com reversível. Ele tem um impacto muito maior do que você ser homem ou mulher. Você tem essa variável de batimento cardíaco de exercício, eu acho, tem um dano comparável ter um dano irreversível na artéria. O máximo de batimento cardíaco no teste de esteira não me dá muita diferença. O dano é uma variável contínua, ela aparece constantemente no impacto, então você pode meio que tirar ela, porque ela não tem muito impacto, ela afeta tanto para cima, tanto para baixo. Ou seja, a gente faz esse exame e não adianta nada, não é isso? Adianta para outras coisas, tá? Mas para prever nesse modelo não adianta muito. Tá bom. Tá? Ser sintomático, com certeza, impacta, e essa é cor das artérias principais, tá? Aí tem que ser cardiologista. Essa é a maior impacto, essa variável. Então, se eu tiver que falar, olha, dessas 10 variáveis, o que eu tenho para olhar, aonde que eu tenho que focar nelas, o que eu tenho que entender nelas em detalhe, essa aqui é a primeira. Se está sintomático e se tem dano reversível. Essas são as maiores. Tá? Por quê? Minto. Eu falei besteira, Lobo.
o máximo de batimento cardíaco, ele é constante. Tá? Então, se eu tiver um batimento cardíaco máximo baixo, ele contribui para entender o impacto. Ele é contraintuitivo. Se eu tiver um batimento cardíaco máximo muito alto, o que esse modelo está dizendo é que ele não contribui, o impacto é negativo, ele não contribui para a minha predição. Ele é meio que irrelevante, mas você fez o exame, o seu batimento cardíaco está baixo, o médico vai ter que levar isso em consideração. Ou seja, devia ser o contrário, né? Nossa, eu corri, meu batimento cardíaco foi lá em cima. Não, beleza, você correu, ou fez o exame, seu batimento cardíaco não subiu, o médico vai ter que olhar. Agora, por que isso? Aí é outra história. Eu sei que, matematicamente, essa variável entra na brincadeira. Porque, na realidade, ele sai do grupo, né? Provavelmente. Por exemplo, a Regiane, que é triatleta, ela não vai estar nesse grupo. Eu, gordo, com a artéria toda, isso aqui, estaria nesse grupo aí, porque eu fazer o exame na esteira, fiquei 5 minutos correndo, o cara mandou parar, entendeu? Mas Então, o batimento sobe muito, Zé, do atleta. O meu vai a 180, 190, mas aí volta rápido. Não, mas é a velocidade com que ele vai, Regiane. né? Não, você, É. para chegar a 180, você vai, né? Você tem que fazer um determinado esforço para chegar a 180. Se eu der uma corridinha daqui até ali na esquina, meu vai a 180, entendeu? Tá. Sem entrar nos detalhes. Outras variáveis. Sem entrar nos detalhes sórdidos de variáveis dependentes de cardiologia. Tá? Trazendo isso para o Zé Pipoqueiro. Tá? Eu estou modelando receita. Só para terminar, os últimos 2, 3 minutinhos, tá, gente? Hoje eu vou tentar ficar dentro do prazo. Para o Zé Pipoqueiro, quais que são as variáveis? Modelando receita, quais que seriam as grandes variáveis para modelar isso? Clima, volume de pessoas, se está em evento ou não, se ele está na rua ou se está numa festa. Ou seja, você com conhecimento de negócio, que nós não temos aqui nessa análise, né? Ninguém aqui é cardiologista, mas você conhecendo o teu negócio, Lobo, Isabela, Regiane, todo mundo aqui, Guema, que está aí também, todo mundo olhando para o negócio de vocês, que vocês conhecem os comportamentos, sabem como é que as variáveis são importantes, essa análise não só explica quais são as variáveis importantes, mas tem que funcionar como um double check. Espera aí, eu esperava que a variável tal, por exemplo, clima, choveu ou não choveu naquele dia, tinha que ter um impacto grande. Por que não teve? Porque, olha ali, festa. Festa, imagina que aqui seja chover ou não chover, e aqui é festa. Por que chover ou não chover não está impactando? Porque está crescendo a participação dele em festa. Então, tem um teto em cima, dane-se. Pode chover canivete lá fora que ele está vendendo do mesmo jeito. Tá? Então, essa validação dos dados, validação das variáveis, a importância das variáveis, é importante. A pior coisa que um analista pode fazer, alguém está fazendo modelo preditivo, é simplesmente chegar aqui, jogar meia dúzia de modelos, olhar aqui e falar, não, regressão logística é o melhor modelo, e é isso que eu vou usar, e a previsão é essa. Mas por quê? Sei lá, o modelo rodou, a matemática falou, eu estou aceitando. Vem cá, vê se é isso, tá? Rodrigo, vê se é isso. Por exemplo, se você, vamos ver, intuitivamente a gente sabe, se a gente botar a carrocinha de pipoca na porta de um shopping, debaixo de uma marquise, que ele não vai ser impactado pela chuva, em tese, intuitivamente, a gente sabe que ele vai vender mais. O que a gente tem que fazer é comprovar isso através dos dados aí tem que validar isso através dos dados, é isso? Exato. E garantir que o que os dados mostram em respeito desse comportamento reflete com a realidade. Tá? Porque senão, imagina que você consiga registrar isso, localidade. Tá? Hoje ele estava onde? Estava embaixo da marquise, na porta do shopping. Ou seja, todo mundo está saindo do shopping, então tem alto volume,
altas vendas, pode estar chovendo ou não, então para aquela condição, aquela variável de chuva não é relevante. É o caso? É porque ele está no shopping, beleza. Aí você olha que a variável de chuva também não é relevante quando ele está na porta da escola e choveu. E continua vendendo, mas espera aí. Os pais de aluno vão ficar na chuva comprando pipoca? É isso mesmo? Cara, parece que sim. Não quer dizer que o teu dado está errado. Pode ser que você não esteja entendendo uma dinâmica específica, que vale a pena uma investigação. Ô Zé, ô João, é isso mesmo? Ah, é, cara. Aquela escola ali tem uns pais que adoram a minha pipoca. Eles, se estiver chovendo, eles ficam no carro, eles vão lá, pegam minha pipoca, trazem a pipoca para casa, para dentro do carro. Na verdade, eles fazem eles compram até mais, porque compram uma para os filhos e uma para eles. Quando os filhos saem, eles entram no carro correndo, já tem pipoca para eles. Isso você não sabia. Como é que você ia perguntar isso para ele? Às vezes não é uma coisa que passou pela cabeça dele. Está lá, mas não estava tão óbvio para ele poder te falar como uma anedota. Então, essa troca de informações com os dados, com as variáveis, com os modelos, é essencial para a qualidade. Esse mindset que eu estou tentando explicar para vocês é essencial para os próximos passos. Por isso que eu quis fazer essa revisão hoje. Como já deu tempo, dúvidas finais. Está claro para vocês o que eu espero? Como é que eu espero que vocês abordem um problema de preditivo, os dados, somente para o João Pipoqueiro. Está claro isso, gente? Ô, Rodrigo. Fala aí. Na verdade, estou fazendo uma seleção de variáveis para aumentar a capacidade de predição do meu modelo, né? Correto. Então, a pergunta que eu faço é o seguinte: vamos imaginar que, no caso do João Pipoqueiro, eu estou com algumas variáveis, já excetuei algumas, mantive outras, mas com maior ganho de informação e tal. Só que, dentre dessas variáveis com maior ganho de informação, eu tenho duas que estão com um bom ganho de informação, só que elas têm uma certa dependência, elas têm uma correlaçãozinha ali meio chata. Pergunto: excetua com menor ganho de informação e mantenha com maior, ou fico testando lá para ver a predição? Qual é a regra, assim, o macete que tu daria? Entende? Eu estou com algumas variáveis, excetuei várias, estou com algumas variáveis razoáveis, com um certo nível, com duas com certo nível de correlação. Porém, o que eu faço? Para melhorar a predição? Tá. Eu vou quebrar a sua resposta aqui, Ricardo, em 3 níveis de maturidade de modelagem, tá? Maturidade baixa, média e alta, tá? Que eu vou subindo a complexidade. Na modelagem baixa, na complexidade, na maturidade baixa de modelagem, para ficar mais simples, se você focar só nas variáveis mais relevantes, que vai ter um número pequeno de variáveis, mas que mantém a acuracidade, tá? Então, se, por exemplo, das 10 variáveis, ou você tem 15 variáveis que te dão uma precisão de 90%, você cair para 5 variáveis e manter 85%, ou 78%, ou 84%, 85%, ou seja, a sua perda de precisão não foi grande, mas você reduziu de 15 para 5 variáveis, faça isso. Fica muito mais fácil você contar uma história, mesmo que para você mesmo. De novo, maturidade de modelagem baixa. Você começou agora, ótimo inimigo do bom, KISS. Keep it simple. Tá? Você foi trabalhando nisso, a sua maturidade foi evoluindo. Mantenha as 15 variáveis e tenta replicar a sua história de 5 variáveis para as 15. Coloca mais tons de cinza, coloca mais sombra na tua história, coloca mais detalhe, melhora a tua história. Perfeito? Porque você já tem uma maturidade um pouco maior na modelagem, você já consegue explicar com um pouco mais de sofisticação, mesmo para você mesmo, o impacto, agora, já não linear dessas 10 variáveis adicionais, você está com 15 variáveis agora. Beleza? Numa maturidade mais avançada, você está muito confortável, você entende bem do teu negócio. Tá? Eu diria, mantenha as 15 e pode trazer mais umas 30,
que o impacto é bem pequeno ou impacto zero. Faz aí a análise de correlação, já não te adianta muito, joga modelos diferentes na mesma base de dados. Aqui eu joguei uma regressão logística, uma árvore de decisão. Essa árvore de decisão, tá, Gemba? É com o Q-Square, tá? Joga uma árvore de decisão, tipo, no ECA, ou aqui no próprio Orange tem, joga uma ADA Boost, que é a seleção, não é com Q-Square, é com uma regressão linear, tá? Joga com uma regressão com Naive Bayes, roda um Naive Bayes, tá? Desculpa, gente, aqui são modelos mais sofisticados, tá? Joga isso e vê como é que essas variáveis se comportam em diferentes modelos. Faz um deep dive na inter-relação das variáveis na predição do modelo usando algoritmos diferentes. Mesmo que um algoritmo tenha uma previsão pior do que você já tem hoje, mas que seja uma previsão no nível aceitável, não adianta nada você colocar um SVM que vai te dar uma precisão de 30%. Aí joga fora, tá? Não adianta. Mas se rodou, por exemplo, regressão logística com 88 e a árvore com 80, vê a diferença entre as duas, vê o impacto daquelas variáveis diferencialmente em diversos modelos. Isso vai te dar dicas do comportamento de cada variável na sua explicação. Aí é um deep dive mesmo, tá, Ricardo? Mas aí requer uma maturidade grande, não só do negócio, mas também em modelagem. Não é uma coisa simples de fazer. Beleza? Respondi a tua pergunta? Obrigado, Rodrigo. Valeu, gente. Então, gente, já passei de 7 minutinhos aí, tá? Quem tiver mais alguma dúvida, por favor, manda no grupo e vamos conversando. Beleza? Eu vou parar a gravação aqui. Gostaria de agradecer a vocês mais uma vez muito pela presença de vocês. Muito obrigado pelas perguntas. A aula 5 de Ciências de Dados, às 6h30 da manhã, e ter 21 pessoas. Eu vi aqui, deu 20 e poucas pessoas aqui de pico. Muitíssimo obrigado. Tá? Semana que vem, modelos de recomendação, modelos de associação para entender comportamentos de compra. Tá? Aí vocês vão entender por que o Coutinho nunca tem programa de lealdade tipo DOTS. Tá? Porque o Coutinho vai mostrar para vocês exatamente que tipo de informação que eu pego do DOTS e equivalente, programas de lealdade, de milhagem e a relevância disso para o negócio. Beleza? Gente, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Qualquer dúvida, estou no grupo, sinta-se à vontade. Grande abraço, gente. Valeu mesmo. Obrigado.